deve ser fantástico atravessar uma vida toda, chegar aos 50 zis sem se aperceber da sua cor, sem ninguém a confrontar com a sua cor. Isso é privilégio. É privilégio. E é possível para uma mulher negra, no teu caso, passar um dia, uma semana, um mês, sem se dar conta da sua cor de pele nesta sociedade? É impossível. É impossível. Sabes, quando eu comecei a ter estas conversas com algumas pessoas brancas, com quem nunca tinha tido esses diálogos, acho muito curioso porque perguntam-me sempre, num primeiro momento, mas tu sentiste racismo alguma vez? E de facto a perspectiva é aquela que tu apresentas, não é? Quando é que eu não sinto? Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Hoje acordei com um pesadelo. A América voltou a manchar-se de vermelho, da cor do sangue, do ódio, do populismo, da misoginia, do racismo, da desigualdade social, da boçalidade, da ignorância, do fanatismo, dos muros mais altos da anti-imigração, das gaiolas para crianças filhas de imigrantes caçadas nas fronteiras ou da cor da falta de decência e cumplicidade com o massacre que assistimos em Gaza. Os Estados Unidos estão doentes e esta tragédia vai sentir-se no mundo. Ganhou a economia e o desespero dos homens brancos, latinos e com menos escolaridade, em vez da democracia. E como alguém disse a um canal de televisão, vem aí um péssimo período para se ser mulher e negra nos Estados Unidos. Make America Worst Again. Como já vários analistas afirmaram, esta é a eleição mais importante para o Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda não se sabe o impacto que isto terá na Europa. Vou querer falar sobre este cenário pré-apocalíptico com a minha entrevistada e de outras doenças sociais que ainda não viram cura no nosso país. Tenho à minha frente Paula Cardoso, que foi uma das pessoas convocadas pelo governo português para serem discutidas medidas e soluções que respondam à revolta das comunidades dos bairros da periferia de Lisboa, após a morte de Odair Muniz, baleado mortalmente por um agente policial. Paula, que é fundadora da rede Afrolink, descreveu esta reunião como um plano de intenções e uma iniciativa que deve ser continuada e desejou mais coragem para implementar as propostas que têm vindo das pessoas que moram nesses bairros. Paula afirmou que era urgente escutar as necessidades e queixas das pessoas destas comunidades que habitam contextos segregados e de profunda desumanização em termos de políticas públicas. Vou querer falar consigo sobre esta velha fratura social que tem criado novamente muita discussão e polarização na sociedade e o que está na raiz destes tumultos nos bairros do desamor policial. O que importa é discutir a fundo sobre este problema, além dos achismos de quem não mete o pé nestes lugares e não conhece estas pessoas, e que preconceitos estão entranhados na pele da maioria dos discursos. Que retrato faz Paula Cardoso desta outra cidade estigmatizada, invisível ou apenas visível pelas piores razões, em que as pessoas parecem ser todas tratadas como vândalas e criminosas e que se tomou todo pela parte só pelo local onde moram, pela cor da pele ou condição socioeconómica? Como abordar este tema delicado com seriedade, sem polarização, sem populismo e sem outras palavras feias que acabam em ismo? O que importa é mudar no pensamento, nas políticas e na ação para se pôr fim a guetos sociais e ao que parece ser uma subcidade numa subdemocracia. Expressão cunhada por Daniel Oliveira sobre uma realidade incómoda, tratada sistematicamente de forma desigual pelo poder e forças policiais nas margens da Grande Lisboa. E, acima de tudo, que medidas sugere Paula que avancem no imediato e a médio prazo? Paula nasceu no final dos anos 70, em Moçambique, e em criança entusiasmava-se a aprender as palavras difíceis que se revelavam nos ditados ou no dicionário de português, onde buscava sinónimos e significados desconhecidos. E em determinado momento empurrou no termo Caatinga,
apresentado como mau cheiro proveniente da pele dos negros. E nunca mais esqueceu essa interpretação racista plasmada em livro. Desde aí, a escrita passou a ser o seu lugar de pertença e expressão de afetos, mais tarde alargado ao jornalismo. Paula Cardoso foi jornalista durante 18 anos, até se começar a confrontar com o jornalismo dos brancos costumes e com uma das palavras mais difíceis da sua história, racismo. E desencantou-se com a profissão. Paula sabe que não há ditado nem dicionário que a torne menos difícil, por isso, desde aí, dedica-se a construir e a co-criar ferramentas de facilitação e reflexão sobre este problema sistémico no país e no mundo, o racismo. Por isso criou a rede Afrolink, uma plataforma de visibilização e promoção de profissionais negros em Portugal e de combate ao racismo. Pelo caminho, escreveu e editou o livro infanto-juvenil Força Africana. Tornou-se apresentadora de televisão no magazine cultural Rumos, na RTP África, e integrou o talk show online O Lado Negro da Força. Atualmente, além de ser presença assídua na TV, tem um programa de entrevistas com a amiga Georgina Angélica no programa O Tal Podcast e diz o que pensa sobre o que se passa no país e no mundo no videocast Os Comentadores, do Abril. Na imprensa também assina um espaço de opinião na revista Brasil Já e no Gerador e até há pouco tempo escrevia na coluna Entre Meadas no Diário de Notícias e no Mutuação, no 74. O tempo não para Paula, que volta e meia também prepara assembleias de cidadãos e desdobra-se em palestras e painéis de discussão, tanto como oradora como mediadora. Já tive a oportunidade de estar em várias conversas públicas com a Paula e é sempre uma maravilha ouvi-la e discutir com ela sobre as tantas miopias sociais e políticas que vivemos. E que mais? Paula partilhou comigo que perdeu a conta ao número de pessoas que já a confundiram com a futebolista Jéssica Silva. Bolas! Menos mal, diz a Paula, não só Jéssica tem menos 15 anos do que ela, como até há bem pouco tempo representava o seu Sport Lisboa e Benfica, como ela própria diz, sem encurtamentos de giganteza. Sei também que a Paula gosta de séries de policiais, de crime, talvez vamos passar por aí, e vamos ver até onde é que vai esta conversa, já que assunto não nos falta. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Paula Cardoso, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Olha, fiquei sem fôlego de te ouvir. Grata por me receberes aqui neste teu espaço. Eu que sou ouvinte de tantas conversas maravilhosas que tens proporcionado, estou muito entusiasmada com este nosso reencontro. Eu também. Vamos já estar juntos? Bora. Bora. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe. Mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Então eu começo com este pesadelo. Os Estados Unidos da América, o resultado das eleições. A maior democracia do mundo voltou a manchar-se de vermelho, da cor do populismo e do ódio, como eu disse. E a questão que já se coloca é se a vitória de Donald Trump poderá ter novamente um efeito de crescimento da extrema-direita na Europa e na América do Sul. Uma tendência que está por aí. Como afirmou o comentador Germano Almeida, a saúde democrática dos países que tomam essas opções vai se degradando. É a contradição das democracias. Concordas? Concordo. Aliás, mais do que a saúde ir-se deteriorando ou degradando, ela já está. Portanto, são democracias que estão doentes. Obviamente não é só americana, infelizmente estamos a assistir a esse fenómeno por todo o mundo, em Portugal também, e tem que ver para mim com esse adoecimento, e tu falaste na apresentação das Assembleias de Cidadãos, que para mim são de facto uma via que devia ser tentada e que não tem sido na medida que eu considero que é necessária,
porque grande parte dessa deriva a que temos assistido, para mim vem desse lugar da ausência de escuta. De escuta daquelas que são as ansiedades das populações, dos cidadãos, dos trabalhadores, que depois acabam por, em situações de puro desespero, porque eu acho que é muito disso que se trata. Eu estou tão desesperada, que qualquer salvador, qualquer messias, porque ainda para mais estas figuras, trazem sempre esta ideia antissistema de puxar a toalha da mesa. Terão sido os homens brancos, latinos e com menos escolaridade que terão aberto a Casa Branca a Trump. Abre-se uma nova era bastante difícil para as mulheres, em particular as mulheres negras e comunidades afro-americanas, minorias e imigrantes. Make America Worst Again. Como é que se chegou aqui? Mais uma vez, para mim, eu sei que temos trazido muito para a análise dos resultados eleitorais, não apenas nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o mundo, com estas viragens populistas. Falamos muito em ressentimento. Eu acho que em cima do ressentimento há esta questão do desespero. Eu acho que é mesmo em estados de ruptura que as pessoas acabam por escolher desta forma. Penso muito nesta definição dos homens como seres racionais, pensando aqui na humanidade, homens e mulheres, naturalmente. O ser humano enquanto racional, e eu entendo que tudo o que a história nos demonstra é que nós agimos muito longe, cada vez mais afastados dessa racionalidade, porque como é que nós podemos explicar e entender que seres racionais escolham mentira, escolham ódio, escolham esta ideia de sociedade em que uns querem ditar a ausência total de direitos para outros. Como é que de muitos outros, não é? De muitos outros. Como é que podemos falar em seres humanos racionais a partir desta perspectiva? E na verdade, isto vem de facto, como dizes, de não haver uma escuta, não é? Haver um discurso, muitas vezes as críticas apontadas também para estes resultados maus para o Partido Democrata é ignorarem a pobreza de uma quantidade muito grande de pessoas nos Estados Unidos, não é? Que não se sentiam escutadas, e os miseráveis, os mais pobres, curioso é que é um milionário magnata que consegue atrair o voto dessas pessoas, na verdade do centro da América, e muito mais ignorante, muito mais conservador, muito mais branco, que decidiu votar de facto no ódio e nessa esperança maldita da salvação. E depois estavas aqui a trazer os homens brancos, não é? Os latinos, que foram exatamente esses resultados, apontam nesse sentido, e nessa diversidade ou nessa caracterização demográfica temos as mulheres negras a votar de uma forma muito expressiva em Kamala Harris, não é? Portanto, mais de 90% do eleitorado, dos votos que Kamala teve, vieram deste grupo da população. Isto diz muito sobre o que o Trump representa para as mulheres negras, conforme tu trazias, para a comunidade negra que, infelizmente, na parte masculina dessa equação, houve um distanciamento em relação a Kamala. Dei-me conta. Aliás, lembro-me de um casal negro, afro-americano, em que ela explicava porque é que votava em Kamala, pelos direitos das mulheres, e ele votava em Trump. E ele por um olhar conservador, porque para endireitar a economia do país. Porque foi a economia que ganhou esta ideia de aliviar os bolsos dos americanos, e esta ideia de que o caminho para isso é expulsar e estigmatizar grupos, não é? Uns contra os outros, não é? E, portanto, os imigrantes, fechar as fronteiras. Aliás, curiosamente, muitos imigrantes que estão legalizados votaram também em Trump, porque com ele está tudo bem, não venham mais. Sabes curioso. Que estas contradições que nós temos cada vez mais expressivas, vêm também, do meu ponto de vista, muito desta incapacidade crescente de escuta. Estamos a perder essa capacidade. Por estamos isso, quem? Estamos humanidade em geral.
Portanto, acho que a capacidade, sabes, este tempo de parar e estarmos frente a frente e ouvirmos-nos, não é? E procurar informação credível e não ir atrás do que se escreve nas redes sociais. Obama alertou para isso nas redes sociais no dia das eleições. Chequem as informações que por aí andam. Importa dar conta que as publicações falsas e enganadoras de Elon Musk na sua rede X sobre as eleições foram vistas 2.000 milhões de vezes. A narrativa falsa a vencer, as fake news a ditarem votos e uma percepção descolada da realidade, não é? Mas sabes que essas são análises que nós fazemos nas nossas bolhas, não é? De pessoas que acompanham estes acontecimentos e que conseguem fazer essa leitura, perceber... A população não é? A população toma como verdade. A população não quer saber destes detalhes. Portanto, detalhes. A população não quer saber. O que é verdade, exato, é um detalhe. Atualmente a verdade é um detalhe. Tornou-se um detalhe, tanto mais que quando tu trazes uma série de factos que desmentem narrativas populistas, misóginas, racistas e tudo mais, e as pessoas que subscrevem estes discursos tendencialmente dizem, mas isso não me importa porque... A verdade hoje em dia não tem valor. É isso, na hora de votar, tem mais valor discursos que alimentem crenças, não é? E eventualmente uma salvação para as crenças de cada um, não é? E as eleições, estas últimas eleições demonstram exatamente isso, porque se a verdade tivesse aqui algum peso, jamais teríamos este resultado, jamais sequer teríamos uma disputa renhida. Estavas-me há pouco a dizer que não acreditavas na vitória de Kamala Harris, apesar das sondagens a determinado momento colocarem os números a par e passo de Trump. Ela entrou a meio da caminhada da campanha, depois de Biden ter saído de cena. Não acreditavas na vitória de Kamala, porquê? Embora eu seja uma otimista militante e gosto muito de frisar isto, eu acho que não dá para ser ativista não sendo. É? Acho que não dá porque no final do dia tu queres sempre que alguma mudança tenha acontecido, por mais nano que ela seja. Porque às vezes são mesmo passinhos assim de bebé, mas que te confortam. E eu não acreditava, porque mais do que essas sondagens sobre as intenções de voto, eu fui acompanhando outras sondagens sobre aquilo que os americanos valorizam. Quais é que são as principais preocupações? E dentro deste leque de principais preocupações, que nós, deste lado, aqui de fora, vamos apontando... E europeus também, não é? Precisamente. Nós temos muitas leituras morais sobre a atuação dos Estados Unidos no mundo e entendemos que esse tipo de valores e princípios que estamos a trazer para a nossa discussão e que são aqueles que nos afastam tremendamente de Trump, há alguns, não a todos. Não a todos, infelizmente. Certamente haverá pessoas deste lado do mundo que estão de acordo com Trump, assim como estão de acordo com André Ventura ou com Bolsonaro, não é? E Orbán e por aí fora. Esse tipo de questões que nós levantamos tem que ver com os direitos das pessoas. Quando nós observamos quais é que são os resultados de uma série de inquéritos que são feitos nos Estados Unidos sobre as preocupações dos americanos, percebemos que estas são completamente laterais. Portanto, não é algo que surge como o mais relevante. Tu trouxeste a economia e a economia de facto destacava-se como aquela que é a principal preocupação e também como a principal fonte de insatisfação. Portanto, elas andam ali de mãos dadas. Por isso é que eu digo que não me surpreendeu, até porque Kamala Harris estava, portanto, na administração. Exato. Fazia parte do sistema que estava no poder, logo representava tem esse desgaste. O desgaste de quem está no poder. Tem esse desgaste e, enfim, também falamos sobre isso, tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Há todo um processo de pré-campanha, de preparação, que aqui não existiu. Aqui houve, basicamente, vamos lá substituir, porque não dá para continuar com a escolha número 1. E isto acaba por, do meu ponto de vista, foi desde o início... que se notou.
nos resultados, não é? Apesar apesar de tudo, ela surpreendeu, não é? Pela positiva, Kamala, não? Eu gostei das intervenções, eu sei que aqui a discussão se fez muito, não sei em quem é que ia escolher, porque são ambos maus, O que é que tu achas muitas... disso? Houve muitas coisas, pessoas próximas inclusive, ouvi muito, bom, são ambos maus, a posição de facto com Gaza é problemática de ambos os candidatos. Foi Biden que permitiu tudo isto. Exatamente, e isso é claro, embora os graus de desempatia e enfim, de falta de noção sobre o que se está a passar em Gaza é diferente, não é? De ambos os candidatos, mas como é que te relacionas? O que é que respondias a estes comentários que diziam que, bom, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, é indiferente quem ganhar, é tudo mau, seja Kamala Harris ou Trump. A diferença começa logo no próprio ambiente político. Eu não quero viver numa sociedade em que todos os dias, a todo momento, repetidamente, eu estou a ser confrontada com um discurso de ódio. Não quero isso. Não quero estar a ser liderada, não quero que nós sejamos liderados por pessoas que têm zero empatia, que demonstram que nem sequer sabem o que é que isso significa e que poderão ter em mãos, e que têm enquanto líderes daquela que se diz ser a maior democracia do mundo, arrogam-se a si direitos de policiar, não é? Todo o globo, portanto, todo este poderio associado aos Estados Unidos confere a uma pessoa na liderança daqueles destinos demasiado poder. E por isso, para mim, não é indiferente ser um ou ser outro. Preocupa-me que, tendo em conta todos os discursos de Donald Trump e ações, portanto, não é só uma questão discursiva, tem que ver também com atos, que olhemos para um e olhemos para o outro e digamos que é tudo a mesma coisa. Claro que nós temos de ter consciência que, em termos de política externa, os Estados Unidos têm... É problemático sempre. Precisamente, mas conforme eu referi no início da minha resposta, Bernardo, eu não quero viver numa sociedade em que sinta constantemente que estou a ser agredida, que outras pessoas estão a ser agredidas. Para mim, a política não pode ser isso. E não pode ser isso, e temos que estar em democracia, e importa não desvalorizar, até porque respinga para nós. Sempre. Não desvalorizar discursos de um dos candidatos, no caso a Kamala, um discurso feminista que defesa dos direitos das mulheres, no caso os direitos reprodutivos, com um olhar antirracista, mais decente, embora problemático com a imigração, sabemos que é problemático na mesma, mas mais decente, há todo um olhar mais civilizado, democrático, decente, que torna um país mais respirável, não é? E acho sobretudo uma questão, Bernardo, a Kamala, com todas as causas que possa defender... A comunidade LGBTQIA+, também. Com todas as causas que possa defender, eu não a vi em momento nenhum a defender o extermínio, a extinção de certos grupos. É muito importante. Como é óbvio. Nem a defender os muros e a tratar e a dizer que os imigrantes, que os imigrantes comiam gatos. Ou seja, é toda uma desumanização em curso, palavra que tu também usas muito, real. E não dá, e quero ouvir-te do meu lado, sinto que não dá para achar neste momento que tudo é igual a tudo. É importante fronteiras e perceber onde é que reside mais decência e criticar, e então aí criticar esse lado. Mas saber de que lado. Achar que tudo é igual a tudo é achar que Bolsonaro é igual a Lula. E esta ideia também de que em democracia temos de estar disponíveis, abertos para qualquer desfecho. E em relação a este argumento, nós não nos cansamos de repetir, de lembrar como é que Hitler chegou ao poder. Por isso eu acho que devemos estar atentos, não devemos
cair nestas armadilhas de justificar aquilo que é injustificável, de defender o que é indefensável, porque é isto que eu vejo as pessoas a fazer repetidamente sob esta ideia, sob esta capa da democracia. Portanto, se as pessoas são eleitas, têm toda a legitimidade e têm de ocupar os lugares, e que nós não devemos estar com uma série de argumentações contra esta ocupação do espaço público. Eu acho que isto é problemático, porque independentemente de votações, que eu acho que elas devem ser respeitadas sim, devemos estar alertas, porque aqui a questão é como é que certas pessoas conseguem ir a jogo eleitoral. Começa logo por aí. Por isso é que eu falo nesta questão das atenções múltiplas. O que eu sinto é que estamos sempre a reagir em cima das catástrofes, em vez de as anteciparmos. Portanto, temos uma série de red flags que vão nos acompanhando. Estamos a ver, digamos que, a desgraça a acontecer. E depois, como estamos aqui muito polarizados em muitos momentos, entendemos que, como não nos toca a nós, não é o momento ainda de intervir. E como despolarizar é a grande questão, e vou colocar mais vezes nesta conversa. Também ligado a isto, o que é que tu achas desta facilidade com que se acha que falar de feminismo e antirracismo são dancinhas? Modas. E que é o wokeismo? Ou seja, direitos humanos são vistos como ideias de radicais, e o wokeismo facilmente ouvimos no comentariado e de pessoas muito respeitáveis aqui e em vários lados do mundo. O que é que tu dizes sobre isto? Em que estado é que estamos? Isto é a expressão dos privilégios. Não me recordo de ouvir pessoas que não falem desse lugar de profundo privilégio terem este tipo de argumento, terem este tipo de discurso de que é wokeismo, de que não vale, de que agora tudo é, não é? Que eu ouço muito isto, mas agora tudo é racismo. Já não podemos dizer nada, já agora não se pode fazer nada. Será que posso dizer esta palavra? Porque agora já não se pode dizer nada conforme estavas a referir. Toda esta construção daquilo que se pode e do que não se pode, e esta necessidade de rotular para poder discriminar, porque é disso que se trata. O wokeismo é uma agressão, é o sinónimo hoje em dia de radicalismo. Quando a origem é de... despertar de consciências. De consciências. E vozes de comunidades que não tinham voz, não é? Precisamente, isto vem justamente do movimento negro nos Estados Unidos, portanto, é a partir daí que vem o conceito. Só que depois os desumanizadores, portanto, adoram agarrar em tudo o que é possibilidade de inclusão para criar estes preconceitos, para distorcer aquelas que são as premissas e as propostas de mudança, colocando aqui, que também tornou-se, enfim, muito usual por parte da direita, de atacar todas as causas que defendem mais direitos para mais pessoas como identitárias. Portanto, tudo é identitário. E é identitário distorcendo, porque eu não vejo nada de mal no identitário. Portanto, acho que todos temos identidades e elas deveriam ser reconhecidas. Porque é que são um problema? Porque é que são um problema e é visto como uma arma de arremesso. Eu já ouvi vários comentadores que dizem que isso enfraqueceu o discurso da Kamala Harris, porque andou durante um tempo por discursos wokeistas. E não era isso que a população, ou parte da população americana, queria ouvir. Há essa questão de como, no caso dos democratas, não vou falar de esquerda, mas em geral, quando se está a falar da esquerda, que se diz que a perda de eleitorado vem desse lugar, portanto, desta mania, desta obsessão com as identidades. Desta moda, esta ideia que é uma moda. Como é óbvio, eu questiono sempre quando as pessoas trazem este tipo de argumentação de que isto é problemático, de que não deveríamos discutir estes assuntos, porque polariza, já cansa e tudo mais. Primeiro, há sempre a questão do cansa para quem, não é? Para quem é que isto não deve ser uma questão? Porque quem vive as opressões, quem tem de diariamente resistir, muitas das vezes contra ameaças à sua integridade física e inclusivamente com risco de morte, são as pessoas
que estão do outro lado e que dizem que é importante ter este tipo de defesa dos seus direitos. Por isso é que eu falava em escuta, não é? Esta incapacidade que eu vejo, infelizmente, alastrar-se de escutarmos. É como se estivéssemos todos, quando não nos conseguimos entender, quando não nos estamos a escutar, a falar linguagens completamente distintas, mesmo que a língua de comunicação seja a mesma. E eu sinto muito isto em relação à questão do racismo, a questão da luta antirracista. Como é que é possível nós colocarmos no mesmo pacote pessoas que combatem esta violência, esta opressão, desigualdades históricas, e pessoas que querem promover justamente a extinção de grupos e que defendem que determinados lugares são apenas para determinadas pessoas. Portanto, estas lógicas da apartheid que nós temos cada vez mais presentes nos discursos e que são normalizadas. E nas políticas do país e das cidades e indiretamente a isso, e falando de uma fratura social em Portugal e no caso em Lisboa, mas não só, depois dos tumultos originados pela morte de Odair Muniz, como referido, baleado por um agente da PSP no bairro do Zambojal, e após uma acesa discussão que polarizou, sim, o país sobre o que vai mal nos bairros considerados zonas urbanas sensíveis, o Governo convidou de rompante vários representantes de associações, e tu foste uma dessas pessoas presentes. Pergunto-te, foste escutada? Foram escutados? Quem foram as pessoas escutadas? As pessoas certas? E se foi uma reunião útil, o que é que saiu daí? Não saiu nada de concreto. Foi uma reunião, foi uma iniciativa que eu considero que é necessária, no sentido de uma aproximação, porque essa polarização a que te referes não beneficia ninguém. Eu acho que é importante que nós, todas as pessoas que compõem a nossa sociedade, o nosso mundo, de um modo mais lato, que nós consigamos encontrar pontes, caminhos que nos aproximem e não que estejamos sempre a cavar fossos mais profundos, que é isso que eu, infelizmente, entendo que tem vindo a acontecer. Portanto, em vez de como é que eu consigo conciliar posições, como é que eu consigo negociar até compromissos, em vez de optarmos por essa via, estamos constantemente a colidir. E nesta colisão eu acho que importa, que é de valorizar o facto do Governo ter entendido que seria útil ouvir representantes de coletivos, de associações que estão na área metropolitana de Lisboa, porque os tais protestos a que te referias aconteceram na área metropolitana de Lisboa. O que é que eu sinto? Perguntaste-me se fui escutada. E eu acho que para eu me sentir escutada, eu tenho de perceber que há uma mudança a partir daquilo que eu partilhei. Se isso não acontece, eu sinto que apenas estive ali a entreter as pessoas que me convocaram, neste caso, que foi o Ministro da Presidência, e não sinto propriamente que o meu tempo tenha servido para alguma coisa. Não sentiste? Tenho alguma dificuldade de perceber para onde é que aquele encontro nos irá conduzir, até porque há, por exemplo, um sinal que eu considero que seria muito básico em termos de relacionamento, de estreitar relações, que seria no final da reunião todas aquelas pessoas que ali estiveram receberem um e-mail, por exemplo, da mesma forma que foram convocadas por e-mail, receberiam um e-mail com uma síntese daquilo que aconteceu naquele encontro e lançando, de facto, o repto para que continuássemos a ter aquela discussão, até porque foi isso que foi solicitado mais uma vez. Que sejamos nós a apresentar algumas possibilidades de intervenção, porque o Governo entrou para aquela reunião sem plano, sem qualquer estratégia. Portanto, sugeres uma ponte de diálogo contínua e consequente dessa reunião.
Ação, Bernardo. Nós precisamos de ação, porque as intenções que o governo tem e que expressou nesse encontro, não duvido que sejam as melhores. Portanto, não vou colocar isso em causa, que é justamente a construção de políticas públicas, a apresentação de uma série de medidas que deem resposta a questões estruturais. E o que é que tu disseste, ou o que é que foi ouvido de mais importante do vosso lado, das associações, que importa de facto ser escutado e continuado? Nós falamos, até porque a semana em que estávamos, os dias que estávamos a viver, estavam muito centrados na morte às mãos da polícia de Odair Muniz. Naturalmente falamos do policiamento, portanto a questão da segurança, a ausência de Estado nestas periferias de maioria negra que nós temos, a ausência de Estado social, e esta excessiva presença de Estado policial. E a violência policial, que é uma questão sentida pelas populações. Não é? Mas falamos nisso, obviamente falou-se da questão da habitação, porque tudo começa nessa política de habitação social que não respeitou de forma nenhuma aquelas que eram as dinâmicas relacionais pré-existentes. Esta política de segregação de territórios, e que ela está demonstrada em relatórios, nomeadamente da Assembleia da República, porque depois também existem estas questões. Então, mas quem é que fez o relatório? Se calhar são assim uns observadores internacionais que não percebem nada daquilo que estamos aqui a discutir e que acabam por, de alguma forma, ir atrás do que os ativistas, do que as associações estão a transmitir e que estão menos ligados àquelas que são as realidades, os factos. Este relatório foi produzido na Assembleia da República, pela Assembleia da República, portanto, e que diz exatamente isso, que existem territórios segregados, temos turmas segregadas, e esta questão da educação é central. Turmas nas escolas segregadas, portanto, e estes bairros, estas zonas urbanas sensíveis foram criadas para colocar uma série de comunidades e dirás que é uma das raízes desta fratura social. É uma das... Porque para chegarmos a essa política de distribuição, digamos assim, nós já temos uma fratura, não é? Uma fratura histórica. A forma como as comunidades, estas comunidades às quais eu pertenço, não é? As comunidades negras, a forma como elas são olhadas, a forma como elas são desvalorizadas, são ignoradas ao longo da história, e como os seus direitos não são considerados, como existe aqui uma subhumanização, não é? Há os humanos e depois há os subhumanos, e as pessoas negras acabam por estar nesta categoria, quer dizer, basta olharmos para os manuais escolares e percebemos que ainda temos a narrativa de pessoas escravizadas como coisas, não é? E esta... A mercadoria que era assim que era visto naquele tempo, e hoje em dia ainda é muita coisa ditada dessa maneira, nos manuais. E as práticas, Bernardo, independentemente das evoluções que tivemos, porque gostamos muito de apresentar leis e mudanças e tudo, e claro que é importante termos leis, mas se as mentalidades não mudam, as leis acabam por não servir de grande coisa. Eu volto à questão, para todas as pessoas que nos escutam, como abordar este tema com seriedade, sem polarização, sem populismo e sem outras palavras feias que acabam em ismo. Muitas vozes trouxeram à questão o tal motorista que foi que ficou com sequelas, os tais atos de vandalismo que aconteceram de facto, o que é que tu respondes a isso? Lanço-te a pergunta sobre mas isto aconteceu neste bairro está a acontecer isto, este tumulto vem de lá, como um dos lados diz isso, o outro lado diz que há uma revolta e uma raiva latente e um sentimento de injustiça de muito tempo por não terem, as pessoas não terem acesso à mesma escolaridade, aos mesmos locais de trabalho e serem todas tratadas como vândalas e criminosas só pelo facto da cor da pele, de morarem onde moram, e as condições socioeconómicas que são tratadas de outra maneira. Aliás, como o Daniel Oliveira diz, parece uma subcidade com uma subdemocracia. De um lado isto, do outro lado, as pessoas dizem, espera lá, isto aconteceu. Este grupo de pessoas
estão a fazer isto a pessoas como nós. O que é que tu respondes para não polarizar? E sem dó nem piedade devem ser despejadas, não é? Também temos esta nova medida sugerida por André Ventura. Esta nova nota, não é? Por André Ventura e que acabou por ser apoiada pelo PS, não é? É verdade. Ou pelo menos por uma pessoa do PS, e não houve, do meu ponto de vista, um demarcador em relação àquela que é a linha do próprio partido. Portanto, tudo bem que foi uma pessoa que é militante e que foi eleita, portanto, pelo partido que preferiu esta declaração, mas ela vincula todo o partido, do meu ponto de vista, menos que o partido tenha, de facto, um posicionamento contundente demarcando-se. E esse posicionamento contundente não aconteceu. Quando falamos do motorista, obviamente, há que lamentar, porque é alguém... É condenável a situação, não é? Alguém que é apanhado no meio daquela convulsão, mas eu não defendo vias violentas de intervenção, não defendo, eu, Paula, percebo que quem já está de tal forma esgotado, que sente que não existe qualquer outra possibilidade... Vem da desesperança. Vem da desesperança, vem de um lugar esta é a única alternativa já esgotei todas as outras possibilidades. Eu costumo digo isto muitas vezes, que primeiro, não há revoluções fofinhas, não existem, portanto, mais uma vez, isto não justifica, como é óbvio, que nós tenhamos em guerras danos colaterais, por exemplo, mas fazem parte. Portanto, infelizmente fazem parte da história. Fazem parte da história e fazem parte das transformações sociais. Fazem parte das transformações. O que me parece reprovável é que se pegue nessa circunstância para deslegitimar todo um processo de contestação que tem raízes muito profundas, que são estruturais e que é fundado. Portanto, essa revolta, os protestos, eles são fundados. Há fundamentos. O que acontece é que, como não existe essa vontade de discutir com seriedade, de refletir sobre as práticas políticas públicas, é preferível pegarmos em distrações, e não estou a dizer que a vida de uma pessoa é uma distração, mas reflitamos apenas num aspecto em todo este debate que surgiu a partir da morte de Odair Muniz. Pela primeira vez nós tivemos nas televisões portuguesas uma série de pessoas negras a comentar nos noticiários. Tu estavas a dizer que pela primeira vez te chegaste à antena, bom, neste caso, daqui do grupo. Precisamente, e porquê? Porque não foi porque morreu um homem negro, porque isso deixou de ser, ou nunca foi propriamente algo que mobilizasse a agenda mediática, foi porque surgiram os tais protestos que começaram a atingir propriedade privada e pública. Portanto, a partir daí há um socorro, atenção, vamos olhar para isto. Um alarme social. Um alarme social, vamos olhar para isto porque pode-me tocar a mim. Importa dizer que, certamente, a maioria da população desses bairros não é violenta nem pratica atos de vandalismo. O Brito Guterres partilhou comigo, não sei se em ON, mas que muitas vezes isso é praticado por jovens que estão sem esperança, que têm os pais, as mães, as avós a sair de casa de madrugada e a voltar muito tarde, que não têm apoio social nem escolar e que se sentem de facto abandonados. Olha, sabes que o Martin Luther King tem aquela frase sobre os tumultos ou os motins serem a linguagem dos que não são escutados. E depois o Malcolm X, que eu gosto muito dos dois e felizmente desconstruí aquela imagem com a qual crescemos, que um é pacifista e o outro é uma pessoa pouco recomendável, porque defende segregações e tudo mais. E o Malcolm X diz algo que é parecido com isto, que é: não vamos confundir a reação, a resposta do oprimido com a violência do opressor. E eu acho que isto é muito importante. Não pôr de forma igual ou até dar mais voz à reação do oprimido. Não, perceber que essa reação
começou, não é? Como disse o nosso secretário-geral das Nações Unidas, não é? Os ataques, não é? Não surgem em vácuo. Não é? António Guterres. António Guterres, exatamente. Existe, de facto, nós precisamos de contextos. E o problema, do meu ponto de vista, é que partimos para muitas conversas, para muitas tentativas de entendimento sem contextos. É como se agora, de repente, todos se lembrassem que nós temos bairros municipais com muitos problemas. De repente, de base. Tem que ver com políticas, tem que ver com escolhas. Esta ideia de que, de repente, surgiram revoltas, ou de que, de repente, há bairros que estão à margem, que depois acabam por produzir este tipo de reações, é uma ideia que nem sequer devia estar sobre a mesa. E, no entanto, foi uma ideia que eu acabei por ir acompanhando ao longo de uma série de comentários que surgiram durante este processo. Portanto, acho mesmo que é importante olhar para os contextos, perceber quais é que são as origens, as raízes, até da própria polícia, porque a polícia surge como herdeira de uma PIDE. Portanto, quem é que foram as pessoas que formaram os polícias que nós temos hoje nas ruas? Quais é que são as práticas que estão subjacentes a essas intervenções? Isto para mim é o que deve ser discutido. E se todos os cidadãos e cidadãs são tratados da mesma maneira atualmente? Não são. Antes de ser provado que praticaram alguma coisa ou haver suspeição de alguma coisa, não é? Nunca fomos tratados da mesma forma. Continuamos a não sê-lo. O que acontece nesta fase das nossas relações e nesta fase da história é que, felizmente, grupos subrepresentados, nomeadamente minorias étnicas, reclamam essa voz, essa agência política, que vem também do reclamar uma pertença. Que eu recordo-me, enquanto eu estava a crescer, eu nasci em Moçambique, os meus pais ambos moçambicanos, e havia muito da parte dos nossos pais este distanciamento no sentido de este não é o nosso país. E esta ideia de que este não é o nosso país, primeiro retira-te, não é? Há logo uma despertença automática. E essa despertença e depois tem reflexos na tua participação política. Claro. E o que eu observo nos últimos anos, felizmente, é que existe esse assumir do lugar. Há uma nova consciência política da parte das comunidades racializadas e um movimento de querer ocupar o espaço e de querer ser ouvido. Isso é destes tempos, isto é deste país e do mundo, não é? É um movimento que está a acontecer e que incomoda. E mais do que querer, que incomoda exigir, exato. Vivemos a fábula de um país com racistas, sem racismo, afirmou Mamadou Ba. O primeiro-ministro Montenegro considera que não existe, não tem natureza de preocupação. É assim que Montenegro vê casos de racismo e ódio em Portugal, atualmente. Eu levei essa frase para a reunião que tivemos com o governo justamente, porque essa declaração foi proferida na véspera deste encontro, o que também tem muito que se lhe diga, não é? Os timings. E ouviu-se o silêncio, como foi? O que foi transmitido é o que tipicamente acontece, que é não vamos conversar sobre o assunto, portanto o primeiro-ministro disse o que disse, mas não quis dizer o que disse. Foi basicamente isto que ficou, não se expressou bem. Mas as palavras têm peso, ou seja, a palavra é preciso assumir o racismo para o superar. Como é óbvio, nós temos de confrontar os fenómenos, temos de desnomear. Porque quando nós falamos em pessoas negras, pessoas brancas, pessoas racializadas, quando utilizamos estas terminologias, gostemos ou não delas, porque eu não adoro todas aquelas que acabo por utilizar por entender que são as únicas disponíveis e que já estão de tal forma aceites que é a via para ser entendida. Porque o racializados tem muito que se diga, porque todos nós somos racializados, uns de determinada forma, positiva e outros de forma negativa. Essa expressão tem sido muito usada na luta antirracista e todas as expressões são criticáveis, mas
tem sido muito usada e apropriada pela luta antirracista, não é? Sem dúvida, porque cumpre o propósito de nos fazer entender que não se trata apenas de pessoas negras, não é? Que há outros grupos não brancos ou não lidos como brancos que também sofrem uma série de opressões. Agora, o que também é importante sublinhar sempre é que a violência contra corpos negros tem uma série de especificidades. Portanto, nós estamos aqui, nós herdamos uma série de violências históricas que se perpetuaram e que continuam aqui connosco e que seria muito, muito, muito importante que esse reconhecimento existisse, porque quando falamos em reparações históricas, o processo começa justamente nesse reconhecimento. Não é possível avançar sem esse reconhecimento de que a história não teve apenas este lado que está nos manuais e que muitas das vezes é um lado que, mais do que romantizado, é um lado ficcionado. E é importante que esses outros lados também estejam nos manuais. Eu não defendo que se deva apenas contar a parte negativa, da mesma forma que não defendo do roubo de estátuas. Eu acho que tem de existir contextos, mais uma vez, enquadramento que nos permita, em função de diferentes perspectivas... E do conhecimento atual, contar da melhor maneira o que se passou na história sem a apagar, não é? Sim, e depois há outro argumento, Bernardo, que vem muito, que é mas eram homens do seu tempo. Sim, isso são acontecimentos do seu tempo, não interessa pegar, interessa discutir o agora. O que tem um lado correto, importa discutir o agora, mas dá para discutir o agora sem olhar para trás? Não. E a prova de que não dá é que não conseguimos ter uma conversa séria sobre o assunto. Há pouco perguntavas como é que nós conseguimos sair destes lugares de polarização. E é muito importante insistirmos nessa pergunta e procurar respostas, sim. Então... É porque, primeiro, entendo que não existem fórmulas, mas um princípio é esse reconhecimento. Portanto, se eu vou para uma conversa contigo, eu não posso ir para essa conversa deslegitimando a tua voz, desvalorizando completamente aquela que é a tua experiência e aquelas que são as tuas memórias. Eu não posso fazer isso porque, se eu o fizer, já estou a contaminar qualquer possibilidade de entendimento. E o que eu sinto é que os interlocutores também, que ocupam o espaço público, não são os melhores interlocutores para fazer essa discussão e para sensibilizar a população para a importância deste tema. As televisões, os jornais, as revistas, portanto, o nosso espaço mediático está poluído. Poluído com o quê? Com olhares enviesados? Poluído com o quê? Poluído com privilégio. E eu sei que quando se fala em privilégio branco, Caio Carmo e a Trindade. Recentemente assisti a uma entrevista que me deixou bastante inquieta, porque era uma entrevista que estava a ser conduzida por um jornalista e acho sempre muito preocupante termos profissionais de comunicação com uma responsabilidade tremenda, incapazes de fazer o caminho da autoeducação, não é? Da autoformação. Porque se eu não conheço os conceitos, eu devo fazer aqui algum esforço, algum trabalho para conhecê-los antes de os trazer para uma conversa. O que eu sinto é que quando se fala, por exemplo, em privilégio branco, as pessoas ficam logo todas muito assustadas. Acicatadas. Há medo, sabes? Eu sinto que há medo sentem-se ameaçadas, porque é como se nós estivéssemos a apontar, de alguma forma, que aquela pessoa está naquele lugar sem ter feito nada para estar naquele lugar. E não é disso que se trata. Eu costumo partilhar muito, ou já partilhei em alguns momentos, um confronto ou uma troca de ideias que tive com uma leitora que questionava a existência de um projeto como o Afrolink, em que o que nós vemos no site e naquelas que são as redes sociais, naturalmente, porque acompanham a produção que está no site, vemos muitos rostos negros. Vemos maioritariamente, numa esmagadora maioria, rostos negros. E essa pessoa pessoa é uma pessoa branca. E achava que havia demasiado sentiu-se ofendida. Sentiu-se ofendida. Por essa presença em grande número. Sim, que ela considera que esta presença em grande número e esta proposta que o Afrolink traz é, em si,
ela própria racista. Porque discrimina os brancos. Precisamente. Pondo muitas aspas no discrimina. Precisamente. E porque na altura eu estava a organizar um evento que tinha este propósito justamente de visibilizar, de promover uma série de acessos que tipicamente não encontramos ou que, quando existem, já sabemos para quem é que eles vão, e esta pessoa tentou ir ocupar esse espaço. Portanto, ela queria fazer parte. Queria fazer parte. Era com um dedo no ar. Eu também quero juntar-me a este mercado. Estávamos a falar do mercado de empreendedores. E o que é que respondeste? E eu respondi, precisamente, expliquei quais é que eram os pressupostos do projeto e expliquei que estávamos apenas a realizar aquele evento, porque entendemos que há, de facto, um lugar, um vazio que importa preencher e, enfim, expliquei o conceito e a pessoa a seguir responde, muito ofendida, que é a primeira vez que lhe dizem que ela é branca e que... e que aquilo não fazia sentido nenhum e que ela tem todo o direito de achar essas coisas todas. Mas eu, em seguida, respondi que... gostaria que ela refletisse um bocado sobre o privilégio que é, porque era uma pessoa já dos seus 50 e muitos, como é que deve ser fantástico chegar, atravessar uma vida toda, chegar aos 50 sem se aperceber da sua cor, sem ninguém a confrontar com a sua cor. Isso é privilégio. É privilégio. E é possível para uma mulher negra, no teu caso, passar um dia, uma semana, um mês, sem se dar conta da sua cor de pele nesta sociedade? É impossível. É impossível. Sabes, quando eu comecei a ter estas conversas com algumas pessoas brancas, com quem nunca tinha tido esses diálogos, acho muito curioso porque perguntam-me sempre, num primeiro momento, mas tu sentiste racismo alguma vez? E de facto a perspectiva é aquela que tu apresentas, não é? Quando é que eu não sinto? E quando é que não sentes? Quando é que não sinto que estou a ser atacada? Felizmente em muitos momentos. Agora, não sentir a minha cor, acho que é uma impossibilidade em si, porque toda a minha história, a pessoa que eu sou, aquilo que eu faço hoje em dia, vem desse lugar. Não, mas porque eu pergunto é quando é que não sentes que a tua cor é uma ameaça ou é vista como algo inferior? Quando estou com a minha família, quando estou com amigos, portanto, são espaços de amor, de confiança, de humanidade. Aí eu sei que essa não é uma questão. Mas na sociedade confrontas-te constantemente com o inverso, ainda hoje. Sim, olha, sabes que eu na segunda-feira estive no centro de saúde a apresentar exames médicos que fiz à minha médica de família. Tenho médica de família, sou dessas privilegiadas. Pois é, eu não tenho. Sou, mas ainda vem dos tempos. Deixei ir o meu e pronto. E consta que tens um colesterol incrível. Mas... Tenho um colesterol incrível, além de ter sangue raro. Sangue raro, uau, vamos explorar isso depois. E então, essa experiência... esta questão de te estarem sempre a mostrar que não pertences, então, que é uma forma de agressão, como é óbvio, não é? Mas tais microagressões. Micros com efeitos macros, enfim, são os termos que entretanto surgiram na academia e que servem o seu propósito. Estou no centro de saúde à espera, entretanto há uma senhora que me aborda porque quer ajuda para fazer uma compra online e eu ajudo a senhora. Por acaso esse episódio trouxe-me outra reflexão que eu já partilho de seguida. E aquilo acontece, a compra é efetuada e a pessoa, entretanto, está-me a explicar, a querer justificar porque é que tinha dificuldades e diz-me que viveu muitos anos na Suíça, como se os sites não tivessem aquela possibilidade de mudar a língua, enfim. E depois diz-me percebe, porque também não é daqui. Pronto. Percebes? Uma situação que é uma situação banalíssima e que estava ali até existir uma entreajuda. Isto leva-me a outro lado que foi... Achou que só pela tua cor que não eras daqui e podias ter nascido aqui. Precisamente, eu sou uma pessoa que está a comunicar com ela em português, que está num centro de saúde em Portugal à espera de uma consulta, portanto terá documentação que lhe permita aceder àquele espaço para ter uma consulta marcada. Estou a ajudá-la a efetuar uma compra online, portanto tudo isto aconteceu e o episódio termina com este momento que
acaba por ser tão comum, tão corriqueiro, que é algo que a mim, pelo menos, já não causa moça. Eu registro, sim, sorrio, porque digo ok outra vez, não é? Mas é tão recorrente na minha história que se eu ficasse ali, eu não estava aqui. Portanto, já teria desaparecido há muito tempo. Mas queria trazer outra nota deste episódio que depois fiquei a refletir sobre mim própria, a partir desse lugar, porque a senhora aborda-me para eu a ajudar, deve ter sido por uma questão de idade, tendo em conta a população que ali estava naquele espaço, achou que eu era das mais novas, então provavelmente saberia ajudá-la. E eu, porque ela tem esta confiança que eu considero cega, a certo ponto, que é de me passar o seu cartão, que é para eu pôr tudo. Portanto, ela dá-me os dados bancários, dá-me tudo. Ui. Precisamente. Qual é que foi a minha recomendação a seguir? Não faça isto. E essa recomendação vem de que lugar, não é? Porque era desejável nós vivemos num mundo em que mais pessoas sentissem que isto é possível. Que é possível pedir à pessoa que está do lado ajuda, inclusivamente passar os dados bancários para completar o processo, sem este pensamento que me invadiu logo, que foi mas esta pessoa não pode fazer isto. Claro. Com tanta fraude que existe aí. E é verdade. Portanto, essa confiança foi boa, na verdade, mas é preciso cuidar sempre, porque não dá para confiar dessa maneira. Sim, mas o meu primeiro pensamento... Em pessoas que não conhecemos. Sem dúvida, mas porquê, não é? Era bom que pudéssemos fazê-lo. Pois, numa sociedade ideal que, que a criminalidade e a desonestidade faz parte do ser humano, haverá sempre. Mas estás a ver as contradições. A pessoa que confia em mim a este ponto não me considera pertencente a este contexto. E nós estamos cheios destas contradições. E, efetivamente, se calhar não vem de um mau pensamento, mas é cultural. Não é? É algo invisível, culturalmente se põe-se isso erradamente. É certo, porque muitas pessoas negras nasceram em Portugal e eventualmente até são filhas de outras pessoas que também já nasceram em Portugal. Mas sabes, os lugares em que estamos e a forma como reagimos a certas situações implicam também muito trabalho, porque era conforme te dizia, isso já é algo que não é trigger para mim. Não mas é? Pode alimentar aquele discurso depois do vai para a tua terra, não é? Sendo que esta terra é de quem aqui vive e contribui também, não é? E é uma conversa que se estende também para a AIMA e etc. Ui. Porque, bom, eu... Vamos pela AIMA? Não, talvez não, mas vamos só dar um toquezinho, porque acho que também importa. Eu fui ver recentemente um concerto da Selma Wamuse, sou amigo do Paulo Pascoal, estou a falar de duas pessoas assim, e ambas estas pessoas demoraram uma vida inteira para conseguir estarem legais em Portugal. Portanto, várias décadas a contribuírem, a viverem cá e, portanto, o sistema ainda coloca muitas destas pessoas com esta num outro lugar que não de cidadãos portugueses, sem razão. Aliás, o Paulo Pascoal nasceu em Portugal, no caso. A Selma Wamuse veio em criança, se bem me lembro. E um grande abraço para ambos. Mas queria falar do Afrolink, que nasceu numa altura de grande desencanto teu do jornalismo. Queria que me falasses um bocadinho desse teu desencanto, em que sentiste, mais uma vez, o racismo e o jornalismo dos brancos costumes, não é? Olha, o desencanto com o jornalismo foi-se acentuando. Ele começou a partir do reconhecimento de que as vidas estavam a desaparecer da cobertura mediática. As vidas, como assim? As nossas vidas do cotidiano. Passamos a ter uma cobertura muito orientada para a politiquice. E as elites? E as elites, em que as notícias são dadas, vou dar um exemplo muito concreto, se estivermos a falar de uma alteração a nível de oferta de serviços
públicos, por exemplo, os transportes, como tivemos aqui a remodelação, Carris Metropolitano e tudo Exato. mais, isto tem um impacto muito concreto na vida de muitas famílias. E a mim interessa-me perceber que impacto é esse, acompanhando pessoas nas diferentes trajetórias, percebendo o que é que não funciona, como é que esta decisão impacta diretamente nestes cotidianos. Fazer bom jornalismo social, não é? Bom. A questão é ter-se espaço para isso, não é? E foste sentindo que não havia espaço. Não há, porque é tudo, não tens tempo para estar na rua, portanto... É tudo nas redações feito. É tudo... Tudo não. Bom, muitas vezes. Muitas vezes... E nem em todos os jornais, mas pronto, há muito isso. Eu acho é que o espaço para este tipo de trabalho foi desaparecendo e, naturalmente, este jornalismo, a secretária, nunca foi o jornalismo que me motivou. E que se foi acentuando. Foi. Com a força que a internet passou a ter cada vez mais, a rapidez de concorrer com títulos e matérias entre publicações, a rapidez, quem é mais rápido, quem é mais eficaz com o título para os cliques. E a polarização vem muito daí, Bernardo. Esta lógica em que estamos parte também muito dessa pressão que foi acontecendo para ter reações, comentários. Então, os mídias começam a observar o que é que dá comentários, o que é que dá partilhas, o que é que acaba por incendiar as redes sociais, não é? Até tivemos mesmo esta expressão a surgir com grande frequência, incendiou as redes sociais. Portanto, isto não é indissociável desta polarização a que estamos a assistir nos discursos, depois as pessoas percebem, não é? Se aquele título desta maneira é o que vende, não é? Esta ideia do que começam vende. A fazer mais. Se isto é popular, não é? Se é isto que atrai, se é isto que é sexy e sedutor, é isto que eu vou trazer. Exatamente, a monetização, claro. E qual é o futuro do jornalismo? Já tivemos numa conversa sobre isto. Se importa regressar ao slow journalism e ao jornalismo de investigação, que tem dado conta de muitas das fraturas sociais por cá e não só. E, na verdade, são essas matérias que dão um bom nome a um jornal e que, eventualmente, de facto, podem agarrar os leitores que vale a pena pagar por. É uma reflexão que ainda continua. Ao mesmo tempo... Há cada vez mais uma crise no jornalismo. Ainda agora recentemente soube na Grupo TIN a Visão e cerca de 20 publicações estão em vias de fechar. Visão, esse título onde tu trabalhaste muitos anos. Portanto, é uma das minhas casas de afetos, sim. Casas de afetos e casas de desamor, não? O desamor, eu diria que veio mais no sol. Ah, ok. Mas na Visão foi onde eu comecei, aprendi muito, sem dúvida. Também tive episódios, mais uma vez, não intencionais, mas que quando nós temos toda uma bagagem, eles marcam. Por isso lembro-me de uma série de histórias, naturalmente, que foram acontecendo. Contigo e que te comigo, marcaram. sim. Que sentiste discriminada. Que são comentários que são feitos e que tu pensas, mas a que propósito é que isto vem? E obviamente, por muito que tenhamos a capacidade de perceber esta pessoa não está ativamente a atacar-me, no sentido de não há aqui uma intencionalidade e nem sequer existe uma agressão, não há um insulto. E o problema, muitas das vezes, das discussões que temos sobre racismo é esse, que quando as pessoas não veem um insulto, não sentem que há uma agressão. E então praticam-no com mais facilidade, não é? E depois até dizem, mas eu não fiz com essa intenção. Mais uma vez, deslegitimando o que a outra pessoa está a dizer, o que a outra pessoa está a sentir, o que a outra pessoa está a partilhar. Desconsiderando completamente toda uma experiência de vida. E é para isto que eu acho que nós devíamos estar mais atentos. Devíamos cuidar mais uns dos outros a este nível. Portanto, se alguém te diz que aquilo magoa, que aquilo fere, acredita. Não desvalidas. Sim, não digas coisas como mas a mim no outro dia também me aconteceu uma coisa assim. Eu tenho um amigo eu também tenho amigos que são e eles gostam. Também isso aí existe muito em relação ao... Então, mas como é que se diz? É negro ou é preto?
Mas eu tenho uma amiga e ela não se importa e até prefere preta. O que é que tu respondes a isso? Primeiro, prefiro que me chamem pelo meu nome, começa logo por aí. Se tiverem de usar essa descrição, negra, sem dúvida, em Portugal, estamos a falar de Portugal. Porquê? Porque a palavra preta, naquela que é a minha experiência e na experiência de muitas pessoas negras que eu conheço e que já ouvi falar sobre o assunto, é uma palavra que está carregada de insulto e de violência. Eu nunca ouvi ninguém dizer negra vai para a tua terra, é preta vai para a tua terra. Enquanto fui crescendo, os insultos sempre envolveram preto, preta. E as não é? palavras importam. Muito. Tem cargas. Importa também desconstruir as cargas das palavras, por isso apreciei, achei interessante, gostava que comentasse isso no caso, sobre projetos como O Lado Negro da Força. Isabel Zua trouxe para aqui essa questão. A vida está negra, negra é bom, então a vida está boa porque ser negra é bom, ou seja, e o lado negro da força, que é a catástrofe, ou a ideia, essa ideia passada, e no vosso caso é a força da negritude, não é? E é interessante teres trazido isso do ressignificar, porque na última manifestação da Vida Justa muitos cartazes traziam ressignificação. Portanto, se a coisa, coisas como... Se a coisa está preta é porque a coisa está boa. Adoro. Adoro. Ressignificar, que a palavra negro ou negra não tem que estar associado a frases negativas. E tem de existir nesse processo, e eu apelo muito isto às pessoas aliadas, né, as pessoas que não sofrem a opressão que estão a combater na pele, que tenham o cuidado para não serem elas a dizer que estão a ressignificar seja o que for, porque não lhes compete a elas. Exato. Não é? Que existe esta no questão. caso estive a referir o vosso estive a referir Isabel e o vosso projeto, mas adoro. Mas existe essa questão do o movimento negro no Brasil utiliza muito o preto, claro. que há uma série de projetos que surgiram com essa ressignificação. Sim, mas olhem para quem é que está na liderança desses projetos. Portanto, a pessoa negra tem todo o direito, tem toda a legitimidade de querer usar essa palavra, de se apropriar para lhe retirar esse peso. Queria ir muito rapidamente a uma questão que passaste noutro jornal, tu aliás já o referiste, que não é a Visão, em que te sentiste discriminada e no lugar do pensamento, ou seja, gostava que falasses nisso, já comentaste comigo, que enquanto mulher negra não havia espaço para ti para o pensamento e para assinares uma crónica. Enquanto pessoa negra, não sei se a questão do género chegava a entrar nessa consideração, não sei, se calhar chegava, se calhar se fosse um homem negro teria tido esse espaço, não sei, mas o que é facto é que eu fui a primeira pessoa negra naquelas funções em concreto, que era coordenar uma revista que estava a ser publicada em Angola, portanto através de Portugal, através de Portugal, ou seja, era o Sol que tinha esta publicação e que em Angola. Não sei se ainda tem, imagino que já não. Chamava-se como? Chamava-se Caju. E eu passei a coordenar e como coordenadora, todos os coordenadores que me precederam tinham logo a abrir a revista um espaço editorial que poderiam ocupar com o que quisessem, portanto uma reflexão, a falar para algo que estivesse no conteúdo da revista, enfim, era livre, não existia propriamente uma direção sobre o conteúdo daquele texto. As pessoas que me antecederam puderam escrever, tinham uma fotografia, portanto, pormenor importante, tinham uma fotografia. E no meu caso, quando eu cheguei a esse lugar, no cargo de coordenadora desta publicação, aquele espaço desapareceu pura e simplesmente, portanto eclipsou-se, sem uma palavra. Portanto, não foi... Foi ato contínuo. Chegas ao lugar, esse espaço desaparece. Portanto, nós trabalhávamos, as páginas, o sistema, o milénio, não é? Portanto, as páginas já estavam pré-desenhadas, os templates e tudo mais, portanto, trabalhávamos no próprio plano, já em ecrã. E, de repente, eu sou confrontada com este desaparecimento. E tenho uma colega, achei curioso, porque tive uma colega em Lisboa que observou isso, que me perguntou, então, mas agora já não há... o espaço de opinião na Caju, e eu não quis abrir essa porta porque é doloroso, porque eu acho também estranho
que muitas pessoas brancas que não conseguem fazer a discussão racial, que não conseguem perceber que é uma discussão que importa fazer, como é que facilmente dizem que nós, portanto, logo, imediatamente, automaticamente, a nossa reação, a reação das pessoas negras a qualquer conflitualidade isto é racismo. Portanto, isto ouve-se muito, não é? Agora tudo é racismo, não se pode dizer nada, conforme já tivemos a oportunidade de mencionar aqui. Se estas pessoas percebessem o quão doloroso é para as pessoas negras falarem sobre este tema, visitarem feridas, traumas, não diriam isso em momento algum. Porque eu, em muitos momentos da minha vida, gostaria de ter tido esta segurança que tenho hoje para poder responder, para poder reagir e não ficar com aquela sensação de profunda dor, sem ter um processo que me aliviasse, que me retirasse, que me permitisse fazer ali uma transmutação. E este foi o contínuo da minha vida. É ter situações atrás de situações em que eu não tinha ferramentas para reagir. E o que é que estava subjacente ao facto de terem retirado esse lugar da opinião? Não faço ideia, só perguntando às pessoas, mas naquela que é a minha experiência, não é? Naquela que é a minha experiência, existe esta ideia de que a pessoa negra pode ascender até determinado ponto. Ou seja, eu sou ótima para produzir muitos artigos. E eu tinha este histórico em termos da minha relação com a publicação. Portanto, produzia muito, entregava muito. Até aí tudo bem. Chegar ao patamar de partilhar pensamento, de ser reconhecida como par de outras pessoas que estão em Portugal a ocupar um espaço semelhante, isso é que já é demais. Produzir opinião. Produzir opinião significa ter pensamento. É um lugar de intelectualidade. E esse lugar de intelectualidade ainda está vedado em muitos lugares às pessoas negras? Sem dúvida, sem dúvida. Quando nós olhamos até para um meio onde é tolerada a presença negra, que é o desportivo, por exemplo, olhemos para o futebol, vamos observar as equipas, a constituição das equipas dos principais campeonatos europeus, por exemplo, vamos perceber presença negra, falando, por exemplo, na Inglaterra, percebemos uma expressiva presença negra nos relevados que depois desaparece quando vamos para o banco. E porquê que isso acontece? Porque é que nós temos tantos e tantos futebolistas fantásticos, fenomenais até ao ponto em que estão naturalmente a marcar e a ganhar e a dar bons resultados às suas equipas, porque depois também muito rapidamente são demonizados. Mas a liderar... Mas a liderar não temos, porque é um outro nível. Quem é que vai pensar o jogo, a tática, a distribuição? Os lugares de poder, de hierarquia, não é? Completamente, mas de hierarquia associada à questão do pensamento. Há sempre aqui esta intelectualidade que não é admitida às pessoas negras. É como se houvesse uma ameaça a partir deste lugar de pensamento, tanto mais que os grandes pensadores que fomos tendo e que eram pensadores que atuavam na esfera política, acabaram assassinados. Porquê é que isto aconteceu? E, falando da desigualdade de género, porventura ainda mais para mulheres negras? Sem dúvida. Por causa da interseccionalidade das questões. Naturalmente, porque é muito pior ser mulher negra em Portugal do que ser mulher branca. E depois, obviamente, estás a falar da interseccionalidade, há outras camadas, não é? Há a questão do estatuto socioeconómico, em que zonas é que tu vives. Portanto, há muitas dimensões que pesam e depois no teu cotidiano. E sendo mulher negra, também há este lugar de, mesmo quando se reconhece que tu tens algum pensamento, quando te convidam para participar de discussões, elas acabam por estar muito coladas a esta identidade negra, como se não existisse uma outra possibilidade de ser. Como se não tivesses opinião e pensamento sobre mil e uma outras questões além da pele. Caju, já agora é um ótimo álbum da Lineker. E gostava agora que ouvisses um áudio e que depois o comentasses. Vamos a isto? Vamos. A Paula Cardoso para mim é
realeza, não em termos de monarquia, mas em termos de grandeza das pessoas que eu tive o prazer de conhecer durante a altura da pandemia, convidada depois para fazer parte do coletivo do Lado Negro da Força, em que juntos estivemos durante 3 anos a produzir e a realizar muitos eventos, e tive a oportunidade de poder conversar muito com ela, e daí surge esta minha cumplicidade, não só em termos de ativismo, mas também em termos de humanismo e de benfiquismo. Mas como jornalista, a Paula para mim é das poucas que tem uma visão muito mais abrangente do que é o tecido social, os bairros, e consegue também ter uma visão política muito correta e muito clara. Tenho só coisas boas para dizer da Paula, e por isso não serei, se calhar, a pessoa mais isenta para falar dela. Mas sim, é uma companheira de luta, é uma irmã, é um ser humano extraordinário. A minha pergunta para a Paula é: nós sabemos que ficou escondido numa secretária, ou esquecido, um tal plano de combate ao racismo e à discriminação. Para ti, se esse plano fosse implementado, quais seriam as áreas mais importantes e urgentes a trabalhar? Um forte abraço, daqueles abraços bons que a Paula sabe dar. Bom, acabámos de ouvir José Rui Rosário, membro do Quilombo, plataforma de intervenção antirracista, e do coletivo Lado Negro da Força. E como ouvimos, é cúmplice da Paula na luta antirracista, assim como no gosto pelo humanismo e benfiquismo. Trata Paula por realeza, em termos da sua grandeza, e isso não é dizer pouco de alguém, e deixa uma bela e complexa pergunta para a Paula responder. Vamos ouvir a resposta da Paula na segunda parte desta conversa, onde quero conhecer melhor outros lados seus, as músicas que a acompanham, sugestões culturais que trouxe e um certo texto cheio de power e amor que nos vai ler. Isto e mais na segunda parte, que podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Pare por um minuto. O que é para se viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil.